sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, criador de animais há mais de 20 anos, biólogo especialista na elaboração de projetos para construção e legalização de criatórios comerciais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gosta do nosso conteúdo, nosso canal tem mais de 7 anos, tem mais de 400 horas de vídeos e conteúdos falando sobre criação, manejo, reprodução, legalização, respondendo perguntas dos criadores, falando sobre animais, falando sobre oportunidades de negócios e sempre trazendo temas atuais. Beleza? Deixa eu ver aqui se nós temos alguma pergunta. Doce feito em casa. O IBAMA prendeu ontem aqui na minha cidade 600 aves, multa de 550 mil aplicada. Criatório Torres, a proibição é para todos, não acabamos de falar, né? A proibição, possivelmente, se ela vir a acontecer, é para novos criadores, aqueles que já deram entrada, aqueles que já estão fazendo o processo de legalização, vão garantir o direito ainda de criar. Caso possa acontecer também, se você não tiver a licença de funcionamento, eles retirarem esse animal da sua licença de operação. Tá? Então, isso também pode ocorrer para aqueles que estão fazendo o processo de legalização também. Tá? Mas eu acredito que não. Quem deu entrada e tem uma questão jurídica, né, toda, que vai conseguir garantir a criação dessas espécies. Bora aí o pessoal que está aqui na nossa sala, aí nós temos aí, né? Temos aqui com o Eduardo, o seu César, o Criatório Supremo, né? Seja bem-vindo, o seu Atenágoras também está aí. Fala, seu Atenágoras. Doutor Paulo, boa noite a todos. Se for proibido, igual, né, estão prevendo, como ficam os criadores que já têm comercialmente, não vai poder reproduzir e vender? Como é que ficaria essa situação? Não, na verdade, quem já tem o direito continua tudo normal, só que não vai poder mais vender como matrizes, só como animal de estimação. Ah, ok. Tá? Então, aqueles que já têm a licença de operação, que já têm os animais, pelo que a gente apurou, não vai mexer nesse pessoal, vai mexer nos novos. Então, o que vai ser a partir do momento que é publicada a instrução normativa, eles vão dar um tempo para quem tem poder tentar fazer a legalização, a organização das espécies que já tem, e aí proíbe-se essa espécie de entrar como uma espécie que possa ser criada comercialmente. Tá, mas isso ainda estamos na especulação, tá, gente? Isso está tramitando, isso pode vir a acontecer, sim. A chance é grande? Pelo que a gente ouviu, sim. A chance é grande. Doutor, assim, o que está definido já que é certo, líquido e certo, é que a importação está proibida, né? Sim, isso sim. É fato. O que vai se fazer com os criatórios, dos novos criatórios, tudo, isso é uma incógnita muito grande e que deixa todo mundo apreensivo. Mas se a gente for olhar para um lado positivista da questão, é o que o senhor vem falando desde o início. Eu estou há 1 ano e meio com o senhor e o senhor falando isso. É se organizar e estar de forma legalizada, de forma certa, porque você não vai deixar de vender seu ringneck pet, vai parar esse comércio, né, que se criou um comércio indiscriminado aí de mutações, e aí se criou uma coisa surreal, né? Animais aí valendo caminhonetes e caminhonetes, Exatamente. enfim. Então, eu acho que assim, não é uma questão de se apavorar nesse momento, é uma questão de muita serenidade, até mesmo porque não tem nada definido. Eu mesmo, eu tô em processo de legalização, estou bem tranquilo, já dei entrada, espero o órgão, a resposta do órgão, mas é o que eu acredito que é um momento que tem que ter tranquilidade, porque senão vai ficar todo mundo doido, ainda mais que assim, todo mundo que está na live, que está no grupo, tem animal, né? Então já fica desesperado, o que vai acontecer? Vou perder, vou tomar prejuízo? É porque já tem, por exemplo, a gente já vem Mas falando isso há muito tempo, né? É serenidade. Uma coisa é certa, a importação está ali, está proibida. Essa não tem mais. A importação de ringneck acabou. Não tem mais enquanto esse problema persistir no mundo todo acabou. É só ilegal. Só quem for importar ilegal. Isso a gente já vem falando aqui, né, do grupo. Por exemplo, eu quero virar um criador comercial. Olha, se você não tem animal sem nota, já vai ser difícil de legalizá-los. Se for depois de 2018, mais difícil ainda, porque já está apertado o cerco.
né? E as pessoas continuam comprando animal sem nota, com a LEO 2022, e isso vai acabar não tendo como legalizar esses animais, né? Então, isso fica muito claro. E isso, assim, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente vem conversando, a gente até posta nos nossos grupos lá, se você ainda não é inscrito no nossos grupos, entra nos nossos grupos do Criador Pro, é de a gente se organizar como uma associação, como um clube, a gente ter uma força política um pouco maior para também tentar, como as ONGs fazem, como muita gente faz, né? A gente teve, por exemplo, Minas Gerais paralisado os processos de liberação da licença de operação por uma ação pública ocasionada por uma pessoa que entrou na justiça e conseguiu paralisar. Então, a gente também tem poder. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção é ficar acompanhando essa legislação. E se você já deu entrada, sempre se precaver com mandado de segurança, protocolar já alguma coisa para se garantir referente a qualquer tipo de ação que possa vir interferir a sua criação. Agora, se você está ilegal, se você tem um monte de animal sem nota, se você tem animal sem nota, ok, os animais têm procedência. Ninguém vai te tomar um animal se tem procedência. O problema é o que você vai fazer com esses animais se for proibido a criação. Você não poder mais ter elas como animal. Você vai ter que ter ele e vai ter que vender. Vai vender os seus animais como animal de estimação, repassar a nota fiscal, como hoje é permitido, né? Se você tem um animal com nota fiscal, você pode repassar para outra pessoa, endossando a nota para outra pessoa. Ok, você não vai ter tanto um prejuízo, mas e quem tem animal ilegal que não pode emitir nota e que não pode fazer nada? Né? Esse é o grande problema aqui que a gente está discutindo. Né? A gente não está discutindo se isso vai ser possível, se vai acontecer. O que a gente está trazendo aqui não é para também criar um alarde, a gente está trazendo informação. O canal sempre traz a informação, a gente busca informação junto aos órgãos ambientais, a gente corre atrás para ver se o que é verdade e o que não é, a gente conversa com as pessoas, que a gente tem muitas, a gente já recebeu, né? A gente é cadastrado em todos esses, em tudo que a publicação sai. Nós temos criadores aqui que estão sempre atentos às informações e trazem informações para a gente, e a gente vai averiguar se isso é verdade ou não, e realmente tem uma grande chance da ringneck ser considerada uma espécie invasora no nosso país e acabar sendo proibitiva a novos criatórios de ringneck. Aqueles que já são, aqueles que já têm, deram entrada, não vão perder os seus animais, vão continuar podendo criar. Pode ser que se exista um controle muito maior, né? Para venda, alguma coisa de alguma regra para você comercializar, tendo um controle maior, né? Tendo que passar mais explicações para não deixar que esses animais escapem e acabem causando, né? Essa semana mesmo veio 3 clientes aqui na nossa loja, que a gente tem uma loja aqui, falando que tinha ringneck solta, que vem comer a ração do cachorro, que estão se adaptando ao ambiente e não morreram. Né? Eu falo, pô, é difícil uma ringneck sobreviver muito tempo assim. Ih, faz anos que ela está lá, mas tem certeza que é uma ringneck? Não, é igualzinha essa aí que está aí, ó, é o mesmo animal, da mesma cor. Eu falei, então, realmente, aí mostrou a foto. Eu falei, então, já tem ringneck se adaptando ao ambiente selvagem, já está andando soltas, se adaptando, e isso é uma praga, gente. Então, quando um animal se adapta ao ambiente natural, ele não tem predador, ele vai começar a competir por recursos ambientais, ele vai começar a transmitir doença para nossas espécies, e isso pode virar um problema sério. Né? Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado aqui para a gente poder estar falando. A gente está trazendo informação, a gente vai continuar acompanhando esse desenrolar das coisas, mas eu acredito que vocês que ainda estão na dúvida se vocês querem realmente criar ringneck, vocês têm que começar a se mexer, os que não se mexeram ainda, para fazer alguma coisa, porque se você não protocolar, se você não der entrada, você vai acabar podendo, se essa informação virar vídeo, você não poder mais criar ringneck. Tá? Então, é muito importante que vocês busquem essas informações. Criatório pôr do sol. Mas se proibir ringneck, eles farão o que com as aves que estão em cativeiro? As aves que estão em cativeiro legalizadas, as aves que estão dentro de criatórios legalizados, vão continuar dentro do criatório legalizado, vão continuar em posse dos seus proprietários, vão continuar se reproduzindo, tirando filhotes normalmente. O problema é as aves que não são legais. O que se faz com o animal exótico? Se apreende, se leva para um centro de triagem, se destina para criatórios comerciais que vão cuidar desses animais e vão utilizar esses animais de uma forma correta, ou vão se sacrificar os animais. Todo esse animal ilegal, se não tiver procedência e não tiver como encaminhar para criadores legalizados,
pode acontecer, como já aconteceu com o canário peruano, com outras espécies exóticas que foram sacrificadas. E o Ministério do Meio Ambiente não está nem aí, eles vão sacrificar se houver a necessidade desses animais que não têm legalidade, que não tem nada, vai acabar sendo sacrificado. Não vai ter soltura, eles vão eliminar e acabou. Primeiro, eles vão destinar uma parte para criadores comerciais, aqueles que tiverem bem-estar, que não tiverem nenhum tipo de doença, eles vão acabar destinando, e aí o criador comercial vai ficar como fiel depositário dessas espécies, vai mandar para criadores conservacionistas e mantenedouros que possam ter, mas o resto vai ter que ser sacrificado. Não se solta esses animais, vai acabar se sacrificando. Beleza? Grande Alexandre, qual a situação? Não está na lista. O que está na lista é a ringneck, tá? Nesses todos, o mais preocupante é a ringneck, tá bom? A importação está proibida por conta da gripe aviária também, mas está proibida totalmente por causa desse fato aqui. Agora, realmente, está totalmente proibida a importação da ringneck, não é só pela gripe aviária, tá bom? Então, quanto à importação de outras espécies de psitacídeos, por enquanto, está proibida por causa da gripe aviária. Quando a gripe aviária for liberada, vai voltar ao normal as outras espécies de psitacídeo, mas a ringneck não vai voltar, não vai ser permitido por enquanto. Para nós criadores é uma notícia de grande impacto. Eu entendo que essa é a resposta às ações dos criadores irregulares, irresponsáveis, e todos pagarão. O exemplo do ocorrido com o pardal, o javali, etc. Exatamente, Eduardo. O Eduardo Trevisan. É um papel que a gente que acabou criando esse problema, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Reginaldo e Carla, boa noite. Tem alguma forma genética, se for vender como pet, essas aves irem castradas, como se faz com alguns cães e alguns animais? Bom, pode ter uma castração química, né? A gente pode ser obrigado a vender um animal que não se reproduza, por exemplo. É melhor ainda, para quem é criador legalizado, seria até uma boa você vender um animal que não vai se reproduzir. Você só tem direito de reprodução. Tá? Mas é bem complexo essa parte de castração, mas pode sim, pode ter feito, né? Para o leigo entender sobre as consequências de animais invasores na natureza é muito difícil, exatamente, é difícil. Aonde foi publicado, está publicado em todos os grupos aí, não é que está publicado, isso não é uma notícia oficial, tá, gente? Isso foi notícias que se espalharam nos grupos de criação e a gente foi de atrás e buscou essas informações junto aos órgãos ambientais, que vai ser publicado logo, logo, as instruções normativas falando sobre esse assunto. O que a gente está trazendo aqui é uma notícia de primeira mão, que a gente já está informando a possibilidade de isso acontecer e ser publicado uma instrução normativa trazendo a ringneck como uma espécie invasora e aí tendo todo um processo por trás disso aí, tá? Acredito que se for obrigatório castrar essas aves, isso só vai ser feito pelos criadores legalizados, exatamente. Só criador que tem autorização para vender animal é que vai castrar. A gente já falou, por exemplo, do ferret, né, que só pode ser vendido, né, o furão, só pode ser vendido castrado. Algumas espécies no Brasil só podem ser vendidas castradas, como alguns cachorros, alguns animais. E isso pode ser uma coisa que possa vir a ser obrigada em algumas espécies, principalmente essas espécies que vão entrar como perigo, né, que já vai estar marcada como uma espécie invasora de alto risco de problemas no Brasil. Esse é o problema, né? Mas se não proibir, ela vai entrar num negócio em que todo criador vai ter que ter um monte de coisas que vai ter que ser feita, vai afetar o dia a dia de todo criador que é legalizado, que vai ter que se enquadrar nesses novos problemas aí que acontecerem, né? E você vai acabar sendo responsabilizado caso aconteça alguma coisa e for provado que essas aves saíram do seu criatório, né? Porque vai ter o anel, vai ter toda uma procedência desses animais. O pessoal que está aqui dentro quer falar alguma coisa? Falo demais, né? O pessoal que quiser comentar, pode falar aí, senhor Eduardo. Doutor, assim, o senhor sempre falou em algumas lives aí para trás, até a questão do criador, né? O comercial, legalizado, ele tem que tomar muito cuidado quando vende também. E agora isso vai ficar mais sério, porque assim, se for ter mesmo punições, tudo, o que eu vejo, né? Tem muita notícia de ringneck fugida. Você abre o Instagram, o Facebook, fugiu, dá-se com recompensa, tudo. Então, o que acontece? Eu acho que foi até um desses fatos que trouxe à tona, né, essa preocupação, porque se vende e a pessoa, por um descuido ou por uma irresponsabilidade, acaba deixando o animal fugir.
enfim. Aí a grande importância de se fazer um arquivo bem feito das vendas para você, como criador comercial, não responder por isso. Porque o anel que está lá não é o de quem você vendeu, o anel que está lá é o seu. É o seu, exatamente, é o seu. Então aí Não o é o cara de vai, quem ó, achei comprou. esse animal na natureza aqui, o animal está com circovírus, veio do seu criatório. Você vendeu para quem? Aí é onde você vai indicar o real culpado de alguma coisa, né? Então, Exatamente. isso Lembra que a gente vai fala, né? profissionalizar ainda mais a Exatamente. criação, né? Exatamente. E lembra que eu falei que a gente tem que, pelo menos, guardar 5 anos todas as notas, ter um arquivo, porque qualquer coisa que acontecer vai ser você o responsabilizado. E uma das coisas que a gente ouviu lá na Câmara de Biossegurança vai ser a obrigatoriedade de microchipar esses animais, além de anilhar, para ter um controle ainda mais rigoroso dessas espécies. Isso sim, possivelmente, aí a gente vai ter que criar sistemas, né? É que nem hoje. A gente acabou encaminhando esses dias, deixa eu até comentar aqui, Eduardo, antes. A gente encaminhou um processo, a gente está fazendo a licença de funcionamento de um criatório lá no Rio Grande do Sul, e veio uma pendência falando que o modelo de anel que a gente encaminhou estava fora dos padrões. Eu falei, mas como assim fora dos padrões? A gente foi olhar a legislação, né, e tal. Aí eles querem que retire o CTF do anel de marcação. Como é que você vai saber de onde veio esse animal? Eu falei para ele, como é que você vai saber de onde veio esse animal se não tem o cadastro, o número do seu criatório no anel? Só tem a sigla, o ano e o estado. Aí ele falou, realmente, né? Como realmente? É óbvio que você tem que ter um CTF registrado, está lá na instrução normativa. Aí ele falou, realmente, né? Eu falei, realmente. Como é que você vai ter um controle sobre alguma coisa? Eu falei, como é que você vai, que nem você falou, como é que pegou um animal na natureza? Aí olha lá, Rio Grande do Sul, 7.7, 2011, e um número sequencial. E 3 letrinhas. Quem que é o cara? Quem que é o responsável? Quem é o criador? Da onde veio? Se tem o CTF, você bate o CTF, você tem lá uma pessoa registrada, você sabe de onde veio. Realmente. Aí ele falou assim, não, então mantém do jeito que está. A gente tem que convencer a pessoa a não fazer a coisa errada. Aí ele primeiro, então se coloca assim na beirada com a marca d'água o CTF. Pô, mas não é mais fácil estar o número principal como o CTF, né? Como a gente sempre orienta todos os criadores. Aí ele falou, realmente, aí deixou assim, passou. Mas é mesmo assim, ele foi buscar uma instrução normativa de 2007 que não está mais valendo, né? E para você ver como é que funcionam, né, as situações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que até mesmo as pessoas que estão nos órgãos ambientais, às vezes, não entendem muito bem as coisas, as situações. Claro, o microchip é uma forma, você passou, tem o código, tem o número, tem o CTF, você consegue rastrear esse animal em qualquer lugar. Um anel, somente um anel. Eu falei assim, imagina esse anel que você quer que a gente faça, qualquer um falsifica. Qualquer um vai falsificar esse anel. Não tem controle nenhum. É muito mais fácil falsificar do que ter um CTF, que o CTF está ligado à nota, está ligado ao seu registro, está ligado ao seu cadastro. Realmente, esse é um erro. Aí eu falei, olha a instrução normativa tal, como está lá o anel. É verdade, está todos esses dados. Então, tá bom. Então, se você quiser, a gente muda. Mas aí ele falou, não, deixa assim como está. Eu falei, mas a gente já encaminhou outros, aí já passou. É uma pessoa nova, né? Que estão entrando ali, estão pegando agora, querem seguir alguma coisa e acabam fazendo as coisas meio que erradas, né? Beleza? Então, eu queria agradecer a presença do seu César, seu Atenágoras, o Eduardo do Terma Azul. Se você não é legalizado, entre em contato com a gente faz seu processo de legalização. Se você quer uma consultoria, uma orientação, entre em contato com a gente. Mas se você não é inscrito no canal, entra no canal, se inscreve, vem participar das nossas reuniões, entra na sala sempre aí para bater um papo, conversar, tirar dúvidas. A gente aqui sempre responde, a gente tem vídeos todos os dias no nosso canal e a gente vai ter várias surpresas agora, a gente está se organizando para criar um conteúdo cada vez melhor para vocês e vocês vão se surpreender com tudo que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, um abraço, agradecer a presença de todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite Até o próximo encontro. Tchau, tchau.